Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje a gente vai resolver mais uma questão da prova da AFA de 2020 para admissão em 2021. Então, vamos lá. Questão número 29. A figura abaixo ilustra dois resistores de imersão dentro de recipientes termicamente isolados e com capacidades térmicas desprezíveis, contendo as mesmas quantidades de água. Os resistores R1 e R2 estão ligados, respectivamente, a uma associação de geradores em série em paralelo. Os valores das resistências R1 e R2 foram ajustados adequadamente, de tal forma que cada associação de geradores transfere a máxima potência a cada um dos resistores. Isso daqui, pessoal, evidencia que a resistência do circuito tem que ser igual à resistência interna do gerador, da associação de geradores. Despreze a influência da temperatura na resistência elétrica e no calor específico da água. Considere que todos os geradores apresentam a mesma FEM, mesma resistência interna. Fecha-se simultaneamente as chaves CH1 e CH2 e após 5 minutos, verifica-se que a variação da temperatura na água do recipiente 1 foi de 20 graus. Nesse mesmo intervalo, o recipiente 2 apresenta a variação de temperatura igual a. Então, nossa missão aqui é calcular a potência dissipada por cada um desses resistores, o resistor 1 e depois o resistor 2. E aí, pela comparação entre essas potências, a gente consegue determinar qual a variação de temperatura de cada um deles. Para isso, pessoal, nós vamos juntar os geradores em um único gerador. Quando eles estão em série, basta você somar as FEMs, ou seja, vai dar 2ε, e você soma as resistências internas também. E como o resistor R1 ele vai ter o valor para que seja transferida a máxima potência, ele vai ter uma resistência de 2R, que é igual à resistência interna desse circuito. Daqui a pouco a gente faz do recipiente 2. Como é que a gente pode calcular aqui a potência? Vamos determinar primeiro a corrente. Vamos chamar isso aqui de I1, a corrente do circuito 1. Ela vai ser a FEM dividido pela resistência interna, que são esses dois resistores aqui associados em série. Então, nós vamos somar, vai dar 4R. Ou seja, a corrente é ε sobre 2R. Finalmente, a potência é R vezes I ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar ε ao quadrado sobre 2R. Tudo bem? Aqui tem um 2R ao quadrado, né? Aí vai cortar com o 2R que está aqui. Aí sobra só o 2R embaixo. Esse é o circuito 1. No circuito 2, o que muda é que como os geradores agora estão em paralelo, a FEM dos geradores em paralelo é você repetir a FEM deles. E a resistência interna, você coloca a associação em paralelo das duas resistências internas, que vai dar R sobre 2. Então, o resistor R2, para que ele tenha a máxima potência dissipada, ele tem que ser igual à resistência interna, que vale R sobre 2. Percebam que não adianta olhar diretamente para a FEM e nem para resistência interna, porque apesar dos valores um ser menor do que o outro, a resistência também é menor. Então vai mudar o valor da corrente, vai mudar o valor da potência. Então vamos calcular agora o I2, que vai ser a FEM dividido pela resistência, que é R sobre 2 mais R sobre 2, ou seja, é ε sobre R. Agora a potência 2, que vai ser R vezes I ao quadrado. Então, olha que legal, pessoal. ε ao quadrado sobre 2R. Reparou que a potência 2 é igual à potência 1? O que isso significa? Se as duas potências são iguais, no mesmo intervalo de tempo, elas transmitem a mesma energia para o sistema, e como a energia vira calor e esquenta a água, elas vão ter que ter a mesma variação de temperatura. Então, a gente iria comparar, né, diretamente proporcional à potência, a variação de temperatura. Como é a mesma potência, é a mesma variação de temperatura. Então, você pode garantir que
o ΔT1 é igual ao ΔT2, que vale 20 graus Celsius. Por isso que a resposta está na letra D.